Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez por meio desse vídeo. Hoje, no sábado, nós vamos nos colocar na presença de Deus, continuando o nosso itinerário de meditação do tempo quaresmal, guiados por Santo Tomás de Aquino e sobre a intercessão e guia de São José. Então, nos coloquemos na presença de Deus hoje para meditarmos neste nosso tema, que é sobre o grão de trigo. É o tema que Santo Tomás nos propõe hoje. Vamos mergulhar nesta palavra, nesta sabedoria, neste ensinamento que nos ajuda neste nosso processo de transformação e de conversão neste tempo quaresmal. Vamos então iniciar esta nossa meditação com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, inspirai as nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, como dizia, nós temos hoje como tema, proposto por Santo Tomás de Aquino, nosso doutor angélico, para a meditação deste sábado, depois das cinzas, como dizia ontem, a liturgia que nos propõe nesses dias antes do domingo, entre a quarta-feira de cinzas e o primeiro domingo do tempo quaresmal, nos propõe esses dias, na quinta-feira depois das cinzas, sexta-feira e hoje, este último dia, o sábado depois das cinzas. Nós vamos meditar então o tema, o grão de trigo, lendo um versículo. Santo Tomás, ele medita hoje, neste sábado, sobre apenas um versículo, mas que nos fala muito ao coração. Versículo profundo, que nos faz entrar de cheio naquilo que representa e significa o sacrifício de nosso Senhor, que vamos celebrar na Páscoa, na Semana Santa. Santo Tomás, então, nos propõe a meditação do Evangelho de São João, no capítulo 12, no versículo 24, que nos diz: se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Esse versículo ele é conhecido de todos nós, e Santo Tomás vai começar então dizendo que nós temos duas funções, nós temos duas maneiras de olhar o grão de trigo. Primeiro, o trigo do qual é feito o pão, não é? Matéria-prima do pão que alimenta o ser humano. E também o trigo enquanto semente. Então são essas duas formas, segundo Santo Tomás, de olharmos para o grão de trigo. E nós vamos tomar então, segundo ele, que nos serve para esta meditação, a segunda forma, que é o grão de trigo enquanto semente. É claro, ele entende, e mais à frente também cita, que nosso Senhor se faz pão para alimentar o ser humano, se faz comida para ser sustento na caminhada dos crentes, na caminhada do cristão. Mas ao olharmos para a paixão de Cristo, nós vemos o Cristo enquanto semente que cai na terra e se deixa triturar por amor a nós. Santo Tomás, então, quer pegar a imagem do grão de trigo enquanto semente para nos dizer que quando é dito que o grão deve morrer, como nós ouvimos aqui no versículo, não significa que este grão ele perde o seu valor, a sua finalidade, não é? O grão de trigo que cai na terra, ele deve morrer, senão ele fica só, nos disse
o Evangelho de São João no versículo 24. Mas não quer dizer que então a semente, o grão de trigo, não serve mais para nada. No caso, ele deve morrer, mas a sua finalidade é transformar-se, né? É mudar para um outro estado, para uma outra forma. E assim, meus irmãos, Santo Tomás então vai dizer que nós devemos olhar a paixão de Cristo e a vida de nosso Senhor. Mas em primeiro lugar, Santo Tomás vai dizer então que assim é a palavra de Deus. Este grão, esta semente que é semeada, é a palavra de Deus, não é? Como nós sabemos, nosso Senhor por diversas vezes vai nos dizer isso, principalmente no Evangelho, onde Jesus, ele ensinando aos seus discípulos, ele vai então propor o Evangelho da semente que é roubada pelos pássaros, que é ingerida ali pelos pássaros e é lançada em diversos tipos de terreno, né? O terreno pedregoso, a beira do caminho, terreno cheio de espinhos e a boa terra que produz frutos, não é? Então, a semente, essa semente, num primeiro momento, é a palavra de Deus. E assim como a semente mesmo, o grão de trigo é semeado na terra, e ele não perde a sua finalidade, mas ele se transforma, assim também, meu irmão, de uma maneira um pouco diferente, é claro, a palavra de Deus é semeada nos nossos corações, no coração do ser humano, para quê? Qual é a finalidade? A palavra, vai dizer Santo Tomás, ela é semeada pela leitura, pelo ouvir, né, pela pregação da palavra da igreja, pregação da igreja. Essa palavra é semeada no coração do ser humano para quê? Qual é a finalidade? Transformar o nosso interior, né? A palavra tem a finalidade de transformar o nosso interior, transformar o nosso coração, né? Assim como a semente que cai na terra, e para que ela germine, ela precisa morrer. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, mais à frente vamos ver, ela quer também produzir esse efeito em nós. Mas em primeiro momento, Santo Tomás vai dizer, a palavra que é semeada no nosso coração é para nos transformar. Por isso, meu irmão, minha irmã, lançamos este primeiro questionamento. Será que a palavra de Deus que é proclamada na missa, na liturgia da Santa Igreja, tem transformado o meu coração? Vou perguntar de uma maneira diferente. Será que temos permitido que a palavra que todo santo domingo nós ouvimos, toda semana ouvimos e lemos, essa palavra tem produzido alguma transformação no meu interior? Ou será que acontece como nós costumamos dizer, entra por um ouvido e sai pelo outro, não é? Então, esse primeiro questionamento para cada um de nós, não é? E Santo Tomás, então, vai seguir dizendo, meu irmão, minha irmã, que também a palavra, o verbo, e aí ele fala, se remete mais uma vez à encarnação do verbo, né? Que o corpo de Jesus, vai dizer Santo Tomás, também é uma semente, não é? Se, em primeiro momento, a palavra é uma semente que é lançada no nosso coração, e Jesus é o verbo, né? A palavra do Pai, o verbo divino, que se faz carne, então, meu irmão, minha irmã, na verdade, Santo Tomás está dizendo que Jesus, o seu corpo, a sua carne, ela é uma semente lançada no mundo. Lançada no mundo. A palavra de Deus, proclamada e ouvida por nós, é lançada no coração. Jesus encarnado, o Verbo encarnado, ele é a palavra do Pai, a semente do Pai, lançada no mundo. Para produzir o quê? A transformação de todo o gênero humano. Olha que maravilha, meu irmão, minha irmã, esta conclusão de Santo Tomás a partir deste simples versículo, também é claro de toda a palavra, mas sobretudo deste simples versículo bíblico. Jesus é
a semente que o Pai semeou no mundo, na história da humanidade, para que, pela destruição da sua carne, do seu corpo, produza então a transformação de todo o gênero humano. Como nós sabemos, nosso Senhor, Ele vai dizer que Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, não é? Nosso Senhor vai dizer também que o desejo do Pai não é que se perca nenhum daqueles que são seus, mas que todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Que verdade é essa, meu irmão, minha irmã? E aí são os passos que nós vamos ver a partir dessa conclusão maravilhosa. Eu peço a Deus que faça essa verdade, né, que Santo Tomás está aqui a nos colocar, caia no meu e no seu coração. A palavra de Deus, Jesus, ele precisa produzir frutos de transformação. E meu irmão, minha irmã, essa transformação aqui que nós estamos falando, que Santo Tomás está dizendo, usamos a palavra, o termo transformação, bonitinho, não é? Mas Santo Tomás aqui, ele vai mais à frente dizer exatamente isso, né? Que Jesus, ele só produz frutos de salvação quando o seu corpo é destruído. Então, meu irmão, minha irmã, quero voltar mais uma vez na questão da semente, que é a palavra de Deus, que é lançada para a transformação do nosso coração. A partir da palavra que nós ouvimos todo domingo, ouvimos sempre e lemos sempre nas nossas orações, na liturgia da igreja, nós precisamos buscar destruir o pecado em nós, destruir as coisas que nos levam para o inferno. Como dizíamos nas outras meditações, nós somos escapadiços do inferno e do purgatório, nós escapamos dali pela misericórdia de Deus, merecemos a condenação. Então, meu irmão, minha irmã, a partir da palavra de Deus, a partir da palavra que é proclamada, nós precisamos buscar destruir em nós as estruturas de pecado, as estruturas mundanas, as estruturas da carne. Tem um hino da liturgia das horas que nós rezamos, que me vem aqui um trecho ao coração neste momento, que pede o seguinte, não é? Pede a Cristo, não é? É um clamor do ser humano, um clamor de cada um de nós a Cristo, né? Ó Santo, pedimos que os laços do Espírito nos unam a vós. Assim, não ouçamos as vozes da carne que clamam em nós. É muito bonito este hino, se não me engano, das laudes, da liturgia das horas, que pede exatamente isso, para que os laços do Espírito nos levem a não ouvir as vozes da carne, das coisas do mundo que clamam em nós e que nos levam à destruição enquanto seres humanos, porque nos levam a viver segundo a carne e não segundo a inteligência, a razão e a graça que nós recebemos. Por isso, meu irmão, a palavra de Deus, ela precisa trazer ordem ao interior do nosso coração. A palavra de Deus precisa produzir fruto de destruição do pecado. O termo que Santo Tomás vai usar aqui nessa meditação é este, não é? Eu acho maravilhoso porque é uma palavra forte para nos fazer compreender o peso daquilo que precisa acontecer no nosso interior, né? A destruição do pecado. Você ouve a palavra de Deus todo santo domingo na missa, ou nas celebrações, ou quando você vai rezar, você lê a palavra, para quê? Para que essa palavra caia no seu interior e te ajude neste movimento de purificação, de limpeza, de destruição do pecado. Meu irmão, minha irmã, e Santo Tomás então vai alargar essa compreensão quando diz que o Verbo encarnado, Cristo, na sua carne,
também é uma semente do Pai no mundo para trazer salvação, para destruir o pecado. É maravilhoso isso. Jesus é o grão também. Jesus no seu corpo, na sua carne, na sua oblação, no seu sacrifício da cruz, ele também é um grão que foi lançado na humanidade para redimir todo o gênero humano. Deus, mais uma vez citando, quer que todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Meus irmãos, Santo Tomás então vai aqui também citar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, do versículo 31 ao 32, versículos 31 e 32, quando Jesus ele conta a parábola, a história do grão de mostarda. Ele cita o grão de mostarda, que é um pequeno grão, que é a menor das sementes, mas quando é lançado na terra, então ele se transforma na maior das hortaliças, a ponto que as aves do céu se abriguem em seus ramos. E assim, meus irmãos, é o Cristo. E depois, Santo Tomás, completando esta passagem, vai citar o Evangelho de São João, capítulo 12, no versículo 32, onde nos diz onde Jesus fala, Jesus cita, também o Antigo Testamento, naquela passagem onde Moisés ergue no meio do acampamento a serpente abrasadora. Jesus vai dizer: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Então Jesus, ele é semente para a vida do mundo. Ele é semente para a vida do mundo, para a transformação de toda a humanidade. Todos são convidados à conversão, todos são convidados à santidade, todos têm a possibilidade do céu. Isso é maravilhoso, meu irmão. A porta do céu não está aberta somente para alguns poucos escolhidos, mas para todos. Toda a humanidade é convidada em Cristo, o Verbo encarnado, que se faz sacrifício por nós. Todo o gênero humano é convidado à conversão. E aí vai continuar dizendo aqui Santo Tomás, como se na paixão de Cristo nós entendêssemos da seguinte forma, atenção a isso: a não ser que o grão caia por terra pela humilhação, e esse grão aqui é Jesus, é a carne de Cristo, é o Cristo, o Verbo encarnado. Repetindo, a não ser que o grão caia por terra pelas humilhações da paixão, nenhum resultado útil o seguirá, porque o grão terá ficado só. Então, meu irmão, minha irmã, Santo Tomás aqui passa a nos falar da utilidade da paixão de Cristo. A utilidade da paixão de Jesus. Jesus morreu para que o mundo fosse transformado. E aqui Santo Tomás vai elencar 3 utilidades da paixão do Senhor. Podemos aqui dizer, não utilidades, mas frutos. 3 frutos do grão que cai na terra, do Cristo que se imola. 3 frutos do ato salvífico, redentor de nosso Senhor. Então, meus irmãos, atenção, porque a obra salvadora de Cristo acontece na alma, em cada um de nós. Não é um ato externo, mas é um ato de salvação do coração, da alma do ser humano. Então, primeiro fruto, primeira utilidade, segundo Santo Tomás, que temos na paixão de nosso Senhor é a remissão dos pecados. Isso aqui nós sabemos, entendemos perfeitamente. Jesus morre para nos libertar. Então, essa é a primeira utilidade, libertação. A libertação do pecado. Eu e você éramos cativos, éramos devedores de uma conta impagável. E aqui recordamos também
da passagem onde o Senhor fala daquele servo que tinha uma dívida incalculável, enfim. Nós tínhamos uma dívida que não poderíamos pagar. Éramos cativos, éramos destinados e condenados ao inferno. Graças à misericórdia de Deus, somos libertos, né, desta condenação eterna. Então este é o primeiro fruto, primeira utilidade da paixão de Cristo. A segunda utilidade é a conversão, é a nossa conversão. Jesus nos liberta e o segundo passo, vamos dizer assim, é nosso. O primeiro passo é o passo de Deus, que nos liberta na morte de seu Filho unigênito. O segundo passo é da humanidade que se aproxima de Deus, então, por meio da conversão. Jesus morreu para que o mundo se converta. Jesus morreu para que o mundo se converta. E o terceiro fruto, a terceira utilidade da paixão de nosso Senhor é a glória, é o céu. Eu e você temos novamente a possibilidade de alcançar o reino dos céus. Como dizíamos ontem, todos nós nos tornamos filhos no Filho Jesus. Não somos mais meras criaturas das mãos e do coração de Deus, mas somos filhos amados e temos como destino o céu, nossa pátria definitiva, a Jerusalém celeste. Meu irmão, minha irmã, então, que nós mergulhemos na paixão salvadora de Jesus, que nós mergulhemos em nosso Senhor Jesus nesses dias de Quaresma, trazendo para a nossa vida a realidade do grão de trigo. O grão de trigo que é semeado em nossas almas, a palavra e o próprio Cristo, que precisa nos ajudar a destruir. Como disse aqui, o primeiro passo é a libertação, o segundo é a conversão. Isso depende de mim, depende de você. Então que o Senhor traga conversão para a nossa vida. O Senhor nos ajude nesse nosso processo diário de conversão. Que Deus abençoe a você, que essa meditação te ajude então a entender o quão profundo é a encarnação do Verbo e a paixão do Senhor. Quão profundo é o comprometimento que devemos ter nestes dias de Quaresma para destruir o pecado em nós. Meu irmão, minha irmã, deixo a bênção, invocando a intercessão de São José, de São Tomás de Aquino, sobre a sua vida, sobre este tempo quaresmal, que seja um tempo profundo e fecundo para todos nós. Pela intercessão de São Tomás de Aquino e de São José, nosso Pai e guia nestes dias de meditação. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São José, valei-nos.